Salmos 145, a partir do versículo 14. Deus seja louvado. Diz a palavra do Senhor: o Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dá o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e satisfazes os anseios de todos os viventes. Justo é o Senhor em que todos os seus caminhos, e bondoso em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, e de todos os que o invocam em verdade. Ele realiza o anseio dos que o temem, ouve o seu clamor e os salva. O Senhor guarda todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor. Toda criatura louve seu santo nome para todo o sempre. Louvado seja Deus. Diga: eu creio naquilo que Deus é. Nunca devemos crer naquilo que nós achamos que Deus seja. Deus precisa ser adorado, reverenciado, amado por aquilo que Ele é. E não simplesmente por causa daquilo que nós achamos que Deus seja. O texto que nós acabamos de ler nos mostra a grandeza de Deus e a sua bondade para com os homens. Diga comigo: Deus é bom, Deus é grande. Deus é superior, amados, aos homens, infinitamente superior. Ele não é simplesmente o que pensamos. Deus vai além, muito além, daquilo que nós pensamos a respeito dele. E de repente você acha que Deus vai punir, e ele não pune. De repente você acha que Deus vai libertar, e ele não liberta. Porque os pensamentos de Deus não vão na mesma direção dos nossos pensamentos. Por isso, nesta tarde, eu quero lhe trazer a palavra com o tema: o que Deus quer. Você entendeu? E para isso nós vamos entender bastante o que Ele é e o que Ele faz, para podermos entender o Deus que quer, que faz, que ama, enfim, o Deus que quer. O seu amor, o amor de Deus é eterno. Sua misericórdia não tem fim. Por isso, nesta tarde, eu quero falar ao seu coração o Deus que. Imagine, quando a gente apenas expressa
O Deus que olha a infinidade de coisas que você pode colocar na frase. O Deus que ama, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que socorre, o Deus que ajuda e muito mais. Então, baseado neste salmo, nós vamos ver o Deus que. Nós escolhemos esses versículos, do versículo 14 ao versículo 20, porque esses versículos falam exatamente da bondade, da grandeza de Deus e do querer de Deus. Primeiro, vemos no versículo 14, o Deus que levanta o caído. Diga, o nosso Deus é o Deus que levanta o caído. O versículo 14 diz assim: o Senhor sustém ou sustenta a todos que estão a cair. Deus não deixa cair aquele que quer cair. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado. Diga, confie em Deus, porque Ele é a segurança, a proteção daqueles que estão fracos. Eu quero lhe mostrar o Deus que. E a primeira coisa é que Ele levanta os que estão caídos, os que estão abatidos, os que estão desanimados. Não existe uma pessoa sequer no planeta Terra que Deus não possa levantar. Qual o seu problema? Por que você está desanimado, se é o seu caso? Por que você está preocupado, se a palavra diz que Deus sustenta? Deus sustenta a todos que estão caindo. Aqueles que estão caindo, aqueles que estão fracos, sem força, Deus sustenta. Mas Ele não só sustenta a pessoa para que ela não caia, mas Ele levanta a todos que estão abatidos. Esse é o Deus que quer te levantar nessa noite. Quer levantar a tua fé, quer levantar a tua confiança, quer levantar o teu ânimo. A palavra diz, tem de bom ânimo. Não venha perder o seu ânimo por nada. Porque o Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele te diz constantemente na sua palavra: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Amém? Talvez você tenha chegado aqui apenas para uma rotina de culto. Mas Deus, Ele não tem uma rotina com a sua vida e nem com a minha vida. Deus nos assiste todos os dias. Sua palavra diz que Deus se inclina todos os dias e olha para a terra para ver
como está a humanidade. Deus já se inclinou hoje para ver como você está. A verdade é, amados, é que por vezes nós não atentamos para Deus. Atentamos para o problema. Atentamos realmente para as coisas que podem nos frustrar, que podem nos abater. Deixamos o abatimento falar muito mais alto do que a palavra de Deus. Mas nessa tarde, lance fora todo o abatimento da sua alma. Lance fora todo o temor que há no seu espírito, porque você está diante do Deus que levanta. Levanta o caído, levanta o desanimado. Você leu na palavra, né? E eu creio que na sua palavra, mesmo sendo uma versão diferente, está dizendo: o Senhor sustenta os que caem, e o Senhor levanta os abatidos. Digo, meu Deus é um Deus de alegria. É um Deus que quer a minha felicidade. Aplaude a Jesus. Vamos para o versículo 15. E veja que Ele é o Deus da provisão. Diga comigo, o Deus que provê. Os olhos de Deus, os olhos de todos, melhor dizendo, esperam em ti. Todos nós esperamos em Deus. Todos nós estamos aqui porque esperamos alguma coisa em Deus. Sim ou não? Quem está esperando alguma coisa em Deus aí, diga amém. Talvez você esteja esperando em Deus a cura. Talvez você esteja esperando em Deus a provisão. Talvez você esteja esperando em Deus o seu fortalecimento espiritual, a renovação na sua fé, mas Deus, Ele vai além de tudo isso. Digo, meu Deus é o Deus da provisão. E diz o versículo do Salmo: os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dá o seu mantimento no tempo certo. Diga, eu confiarei no meu Deus, porque no tempo certo Ele me provê tudo. Deus não provê apenas alimento, amado. O salmista aqui, que é Davi, ele fala, exaltando a Deus, dizendo que todos esperam em Deus, e é verdade. Todos que creem em Deus esperam em Deus, independentemente do tamanho da fé. Nem todos têm uma fé para transportar monte, porque são, às vezes, quem sabe, menor do que realmente a fé que transporta monte. Mas mesmo que não transporte monte, essa fé é o suficiente para fazer coisas grandes e até impossíveis aos nossos olhos. Diga, eu vou descansar em Deus, porque Ele me levanta e porque Ele provê todas as coisas para a minha vida.
Aplaude a Jesus por isso. Qual a terceira coisa que eu vejo nesse salmo? No Deus que. Versículo 16. Repitam comigo e digam: Ele é o Deus que satisfaz. Não existe nada, amado, e ninguém que preencha como Deus preenche. Deus é o único que tem capacidade de preencher o vazio da alma de uma pessoa. O vazio da alma de uma pessoa não pode ser preenchida por coisas. Não pode ser preenchida por dinheiro. O vazio da alma do ser humano não pode ser preenchido por sexo. Existe um lugarzinho na sua vida, no seu coração, na sua alma, no seu interior, que só pode ser preenchido por Deus. Sabe por que estamos aqui nesta tarde e noite? É porque a tua alma, é porque o teu interior, é porque o meu interior, é porque o nosso interior tem sede de Deus. E essa sede só pode ser saciada por Deus. Se Deus realmente, através do seu Espírito, não saciar essa necessidade que nós temos dele, a nossa alma permanecerá vazia. Olha que coisa interessante, diz o versículo: abres a mão, Deus abre a mão, e satisfazes o desejo de todos os viventes. Sabe qual é o nosso maior desejo? O nosso maior desejo é Deus. Talvez você esteja aqui e o seu coração esteja pedindo cura, o seu coração esteja pedindo libertação, proteção, mas, na verdade, o nosso maior desejo não é apenas proteção. O nosso maior desejo não é apenas a cura, a libertação. O nosso maior desejo é por Deus. Se Deus estiver na minha e na tua vida, nós estamos realizados. Nós estamos preenchidos. Porque nós poderíamos ter todo o dinheiro do mundo e sermos as pessoas mais infelizes da terra. Mas podemos até mesmo ser as pessoas muito escassas de dinheiro e termos a maior riqueza que o universo pode ter, que as pessoas aqui nesse planeta podem ter, que é a presença de Deus. Diga: a presença de Deus na minha vida me satisfaz. Nada melhor, querido, do que ter a paz de Deus. Nada melhor do que ter o amor de Deus. Nada melhor do que ter a paciência de Deus. Nada melhor do que ter Deus. Deve ser o maior desejo seu e meu. Se temos algo nesta noite e temos a desejar, por isso estamos aqui, porque desejamos algo, mas a melhor coisa que precisamos desejar sempre
e pedir a Deus que sempre venha nos abastecer é com a sua doce e maravilhosa presença. Diga comigo, sem a presença de Deus, eu sou vazio, caído, eu sou necessitado. Amém? Já quando Deus se faz presente em nossas vidas, nós glorificamos a Deus, porque vemos o sobrenatural de Deus em nossas vidas, vemos o céu aberto para nós e glorificamos ao Senhor por causa da sua proteção. Aleluia. Diga comigo, Ele é o Deus que levanta. Ele é o Deus que provê. Ele é o Deus que satisfaz. Aleluia. Jesus disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Você passará a ter uma fonte de água viva no seu interior jorrando. Que fonte é essa? É a presença do Espírito Santo. Aquele que confia no Senhor, ele vê o mundo de ponta cabeça. Ele vê realmente as situações adversas. Mas a sua confiança em Deus lhe faz entender, lhe faz crer que ele não está sozinho e que a mão do Senhor está sobre ele. Diga, a mão do Senhor está sobre a minha vida. Não temas, amado. Se a mão de Deus está sobre você, não temas. Se a mão de Deus está sobre a tua família, saiba que Ele vai satisfazer a tua família, Ele vai prover a tua família, Ele vai levantar a tua família. Já vimos 3 coisas aqui a respeito de Deus. Ele é o Deus que levanta, Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus que satisfaz. Mas não fica só nisso. No versículo 17, Ele é o Deus que é justo e benigno. Aleluia. Digo, meu Deus é o Deus que é justo e benigno. Olha que coisa linda. Localiza aí no versículo 17. Justo é o Senhor. Que coisa maravilhosa. Amém? Deus é justo de vez em quando, sim ou não? De acordo com o que está escrito aí na palavra. Deus é justo de vez em quando, sim ou não? Ele é justo quando? Não, é como está escrito. Lê como está escrito, não é como você acha. Eu não quero que ninguém ache nada. Eu quero que leia como está escrito. Como é que está escrito aí? Pois é. Pois é. Ser justo para Deus é um estilo de vida. A palavra caminho aí significa estilo de vida. Deus não é justo porque Ele achou ser justo. Não, Deus é justo porque é o seu estilo de vida. Por isso está escrito em todos os seus caminhos. Deus é justo em todos os seus caminhos. Deus é justo até quando pune. Deus é justo até quando corrige.
Porque o estilo de vida de Deus é um estilo de vida justo. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Diga, eu posso confiar num Deus justo. Diga, o meu Deus é justo. Aleluia. Por que ele é justo? Porque a justiça de Deus é o seu estilo de vida. Caminhos aqui significa estilo de vida. Deus tem a justiça como o seu estilo de vida. Enquanto os homens são injustos, enquanto os homens são corruptos, Deus é santo e justo. Deus não promove injustiça na vida de ninguém, porque Deus é inerrante, ele não erra. Deus não tem realmente, na sua natureza, pensamentos errados, pensamentos injustos, punir fulano e absolver ciclano. Não. E a palavra do Senhor diz que todos hão de passar pelo julgamento de Deus. Porque naquele dia, Deus mostrará a sua verdadeira justiça. Sempre Deus mostrou. Mas naquele dia haverá revelação plena da sua justiça. Então temos que ter, amado, um pouco de cuidado. Porque o nosso Deus é justo. Ele não vai adulterar nada. Ele não vai falsificar nada. Ele não vai mudar o seu jeito de ser por causa de qualquer um de nós. Deus é justo e eternamente continuará justo. Mas o versículo não fala só da justiça. Fala também que ele é benigno. Benigno. Em que? Complete o versículo. Deus é benigno em quê? Em todas as suas obras. Amém? Não existe nada que Deus não manifeste a sua benignidade. Deus é bom. Deus é benigno. Em todas as obras de Deus, o seu objetivo é manifestar a benignidade dele para com os homens. Diga comigo, diga assim: Deus só quer o meu bem, mesmo que eu não entenda as circunstâncias, mas ele só quer o meu bem. Aplauda Jesus por isso. Por isso o apóstolo Paulo, ele resumiu dizendo: todas as coisas cooperam para o bem. Seria assim, sabe, uma coisa espantosa, alguém dizer bem assim: poxa, alguém adoeceu na minha casa e isso foi para o bem. Precisa ter muita visão de Deus, precisa ter muito discernimento de Deus, precisa ter muito entendimento das Escrituras para aceitar isso.
O ser humano só sabe reclamar. Deus, mais logo, meu parente, Deus, mais logo, na minha casa, veio fulano, cicrano, ficar doente, veio isso, veio esse acontecimento. Mas você sabia que de repente, Deus está permitindo uma enfermidade naquela família para que o povo se reúna para buscar a face dele? Para que aquela família se reúna para se converter ao Senhor? Nós aqui não entendemos os planos de Deus. E por não entender ou fazer que não entende, blasfemamos do Senhor. Mas não vemos a mão de Deus nas coisas adversas. Só queremos ver ou só enxergamos a mão de Deus nas coisas positivas, nas bênçãos. Oh, glória a Deus, Ele me abençoou. Oh, Deus, Ele me abençoou. Oh, Deus, aquele dinheiro eu recebi. Quando o dinheiro atrasa, aí vê o outro lado. Oh, Deus, mas por que esse dinheiro não chegou ainda? Não vê, tem assim, obrigado, Deus, porque o dinheiro não chegou ainda, porque se já tivesse chegado, eu já tinha gastado, e eu te agradeço, porque ele vai chegar na hora certa, no momento certo, para fazer o que é certo. O ser humano não consegue ver assim. Ele só consegue ver as coisas de uma forma humana. E por isso ele não consegue ver o agir de Deus na plenitude da sua vida. Porque aquilo que é bom é Deus. Aquilo que não é bom é o diabo. Aí fica a pessoa realmente com dois senhores na sua vida. Se tudo que é bom é de Deus e tudo que é mal é do diabo, então o diabo também é senhor na minha vida. Então eu tenho que ter só um Senhor. Nas coisas adversas, eu também tenho que aprender a engrandecer o Senhor. A dizer, Senhor, obrigado por essa enfermidade, porque ela está me levando mais para perto de Ti. Obrigado, Senhor, por essa escassez, porque está me levando a clamar mais, a esperar mais em Ti, a crer mais em Ti. Observe isso. Aprenda isso na sua vida. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, porque é o estilo de vida de Deus. Deus não vai adulterar nada para satisfazer a qualquer um de nós. Ele não vai. E Ele é benigno em todas as suas obras. Ou seja, todas as obras de Deus têm um propósito bom. Então, repita comigo. Diga, graças a Deus por tudo. Amém? Nós oramos pelas familiares que estão doentes. Pedimos a Deus a cura. Amém? Mas veja também com um lado bom as coisas. Veja que Deus é benigno em todas as suas obras. Deus, de repente, está permitindo o seu familiar doente para ele se converter. Ou para ele morrer e ir para o céu. O importante é que ele não se perca. O importante é que ele não vá para o inferno. Diga, Deus é fiel e justo em todos os seus procedimentos. Aleluia. Versículo 18. Diga comigo, o meu Deus
é o Deus que está perto. Descanse em Deus, amado. Confie nele. Se jogue nos braços do Senhor. Tem pessoas cristãs que vivem numa ansiedade desenfreada. Vivem numa ansiedade fora do comum. E olha o que diz a Bíblia. Perto está o Senhor. Você crê que Deus está perto de você? Você crê que Deus está perto de você? Amém? Então, perto está o Senhor dos que o invocam. Aqui não está dizendo que Deus está perto daqueles que não pecam. Não está dizendo, fazendo acepção de pessoas, colocando regras para Deus estar perto. Não, aqui está dizendo que Deus está perto de todos os que o invocam. Amém? Você tem invocado a Deus? Se você tem invocado a Deus, Deus está perto de você. Mas se você é uma pessoa que não invoca a Deus, não ora, não tem um mínimo de intimidade com o Senhor, então o Senhor é distante. O Senhor é distante mesmo daqueles que não têm um mínimo de intimidade. Aqueles que têm um mínimo de intimidade com Deus, invoca Ele, busca Ele, suplica Ele, vai até Ele. A Bíblia diz, nos Salmos também, invoca-me no dia da tua angústia. E eu o quê? E te livrarei. Amém? Você tem invocado ao Senhor no dia da sua angústia? No dia que você fica triste, o que é que você faz? Não se desespere. Não fuja. Não vá se recantear. Não vá permitir que a depressão tome conta da sua vida. No dia e na hora que você se entristecer por alguma coisa, invoque ao Senhor. Invoque o Senhor. Ele está perto. Perto está o Senhor de todos que o invocam. Agora, como devemos invocar a Deus? Devemos invocá-lo em verdade. Amém, irmãos? Com coração verdadeiro, com sentimento da alma. Não é invocar por invocar. Quando uma pessoa invoca a Deus por invocar, ela está na prática religiosa de uma oração, de uma reza. Mas quando a pessoa invoca a Deus de verdade e em verdade, primeiro ela reconhece quem Ele é. Não podemos invocar a Deus simplesmente por invocar. Mas deve haver na nossa mente e no nosso coração a convicção de quem Deus é. Deus não é comparado a homem algum. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Deus a quem amo. Ele é o Deus a quem sirvo. Ele é o Deus que me dá permissão para invocá-lo. Aí nós fazemos como o salmista ensinou. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. O que é que o salmista estava querendo dizer? Eu vou invocar a Deus. Vou invocar a sua bondade. Vou invocar a sua justiça. Vou invocar a sua provisão. Ele vai manifestar a sua bondade e a sua benignidade em meu favor.
Quem entendeu, diga amém. Faça isso, irmão. Faça isso pela sua família. Invoque o Senhor pela sua família. Hoje nós estamos vivendo, sabe, uma fé meia deformada na vida de alguns crentes. É a fé do que talvez sim, talvez não. Talvez faça, Deus não faça. Talvez um dia chegue ainda nesse planeta em que as pessoas venham a depender de tudo de Deus. Talvez esse dia ainda chegue nesse planeta em que a ciência não funcione, em que a segurança pública não exista, em que realmente as pessoas venham de fato depender exclusivamente de Deus para poder ver o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus pode fazer. Eu tomo um exemplo na minha vida de personagens bíblicos, o de Elias. Elias foi um homem que dependeu de Deus para comer. Elias foi um homem que dependeu de Deus para beber. Elias dependeu de Deus para viver. Diversas vezes, Elias realmente foi sustentado pelo sobrenatural de Deus. E nós que temos o Espírito Santo dentro de nós, se é que ele habita em nós, duvidamos de Deus. Temos, às vezes, a mente fechada para o conteúdo tão edificante que é a palavra do Senhor. Declare nessa noite, com muita certeza no seu coração, diga: o meu Deus está perto, muito perto de mim, e nele eu posso confiar. É verdade essas palavras? Aplauda a ele. Dê um aplauso com fé, com coragem, com amor, de quem está verdadeiramente recebendo a palavra de Deus. Diga: eu tenho um Deus que levanta, que provê, que satisfaz, que é justo e benigno e que está perto. Não encerra aqui. Também temos um Deus que podemos nos comunicar com Ele. Diga: o meu Deus é Deus que ouve. Está aí no versículo de número 19. Ele cumpre o desejo dos que o temem. Ouve o seu clamor. Encontrou na Bíblia aí? Encontrou na Bíblia? Ouve o seu clamor. Olha, se Deus não tem ouvido a tua oração, tem alguma coisa errada na tua vida. Falo isso verdadeiramente sem medo de errar. Porque Ele está perto. Deus está perto. E a Bíblia diz que Ele está perto exatamente de quem o invoca. E invocar é orar, é pedir, é clamar, é chorar.
Mas se você não tem as suas orações respondidas, tem alguma coisa errada. Há algum bloqueio na sua fé. A sua fé está bloqueada com alguma coisa. Não é pecado, porque pecado pode ser tratado. Pecado pode ser confessado, deixado, e acabou. O pecado já deixa de ser impedimento quando a gente confessa e deixa. Mas se a gente confessa e deixa os nossos pecados e as nossas orações continuam sem resposta, há um bloqueio na sua fé. Há um bloqueio. Olha para mim. Preste atenção no que eu estou dizendo. Todas as nossas orações é para ser respondidas. É para ser respondidas. Duas coisas aí podem acontecer. É você verdadeiramente não orar, ser aquela pessoa que dobra o seu joelho apenas por desencargo de consciência, aquela oraçãozinha xoxa, sem graça, que Deus não faz nem questão de ouvir. Senhor, obrigado, estou aqui, perdoa os meus pecados, amém. Deus não quer esse tipo de comunicação com Ele. Deus quer aquela oração de sentimento, que a gente tira tempo para conversar com Deus, que a gente tira tempo para conversar sobre a nossa vida, sobre os nossos sentimentos com Deus. Amado, há muito tempo que nós deixamos de ser religiosos, aquelas práticas religiosas. Eu tenho que ver Deus como uma pessoa. Eu tenho que amá-lo como uma pessoa. Eu tenho que respeitá-lo como uma pessoa. Deus não é um ídolo, um objeto, um fantasma, um espírito errante no mundo, na igreja. Não. Deus é uma pessoa. E a mulher samaritana ouviu de Jesus. Importa, mulher, que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. É muito fácil a gente achar uma música bonita e cantar. Difícil é cantar para Deus. Porque Deus realmente não é, sabe, corrompido pela música bonita. Deus não vai se corromper por causa da música bonita. Deus vai aceitar o adorador. Antes de aceitar a oferta que ele está dando através do louvor, Deus vai primeiro receber ele, o adorador, para depois receber a sua oferta. Sempre foi assim. Então a nossa oração, amado, seja no templo, em casa, em qualquer lugar, não pode ser uma repetição de palavras. Não pode ser aquela oração de fariseu. Eu não sou como ele, eu não sou como ela, eu não sou assim, eu não sou assado. E Deus, você é como mesmo? Porque você já falou que não é como ele, não é como ela. E você é como? Me fale de você. Se na minha oração eu não falo de mim para Deus, eu estou falando dos outros. Aí eu não estou revelando para Deus quem verdadeiramente eu sou. Aí eu sou o quê? Um fariseu. A diferença do publicano. O publicano disse, Senhor, eu sou um miserável. Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu estou aqui na tua presença, sabe, de teimoso. Mas não era nem para eu estar aqui, era para eu estar lá no inferno. Mas tenha misericórdia de mim. Olha o tom.
E eu tenho que analisar, porque a Bíblia diz que ele ouve. Ele ouve. Mas quando Deus ouve, ele ouve com a intenção de responder. Por que você sabe disso? Pelo que diz no versículo no início. O início do versículo diz assim: ele cumpre, ele quem? Deus, ele cumpre o desejo dos que o temem. Ouve o seu clamor e os salva. O temor está voltado ao respeito. O temor está voltado à consideração. O temor está voltado ao amor, ao sentimento de respeito que devemos ter por Deus, o sentimento de gratidão. É quando ele vê tudo isso no nosso coração que ele derrama as suas bênçãos. Ele não vai derramar suas bênçãos porque você está simplesmente precisado de alguma coisa na sua vida, ou precisado de alguma coisa no seu casamento ou na sua casa. Oh Deus, o Senhor sabe, meu coração deseja, a minha família liberta. Oh Senhor, não é por aí. Não é por aí. Deus está perto e Deus ouve, e eu não tenho o que contar das respostas das minhas orações, então tem alguma coisa. Tem alguma coisa que precisa ser corrigido, e eu preciso corrigir isso. A Bíblia diz, queridos e amados irmãos, que o nosso culto a Deus, ele tem que ser o quê? Tem que ser o quê? Racional. Racional. Até para eu dar um culto a Deus, eu tenho que dar com o meu espírito, mas tenho que dar também com a minha alma, com a minha mente e com o meu corpo. Tem que ser racional. Aonde quer que seja esse culto, na minha casa, no meu momento a sós com Deus, é um culto. Na igreja, é o meu momento com Deus coletivamente? É. Porque eu tenho que coletivamente me concentrar com Deus? Porque coletivamente eu tenho que dar a minha adoração a Deus? Porque quando eu não dou a minha adoração a Deus, eu atrapalho quem está do meu lado. Eu atrapalho. Eu consigo desconcentrar o meu irmão que tanto quer entrar na presença de Deus. Coletivamente, todos nós devemos reverenciar o Senhor para que não impeça que outra pessoa adore a Deus. De repente, a pessoa que está bem perto de mim, ela quer realmente fazer uma entrega total a Deus, mas não consegue fazer por causa da minha irreverência. Não consegue fazer por causa da minha inquietação. Aí eu não respeito a Deus e tiro o respeito de quem quer respeitar o Senhor. É interessante isso. Deus está perto. Deus ouve. Diga, o meu Deus é o Deus que levanta o caído, que provê, que satisfaz, que é justo, que está perto, que ouve. E por fim, versículo 20, vai nos mostrar que Ele é o Deus que preserva. Diga, o meu Deus, Ele preserva a minha vida e tudo o que eu sou, porque me ama. E está claro, nítido. Não preciso nem explicar o que está escrito. Como é que está escrito aí? Versículo 20. Você pode ler?
Fechou a Bíblia? É para deixar a Bíblia aberta no Salmos 145. Observe aí o contraste. Se você ama a Deus, você o obedece. Se eu amo a Deus, eu o obedeço. Por isso está escrito: o Senhor preserva todos os que o amam. Diga: a minha vida está preservada pelo Senhor, porque eu o amo. É verdade? Aplaude a Jesus. Interessante é que nós dizemos, na relação conjugal, o amor tem que ser praticado. O marido tem que praticar o amor com a mulher. A mulher tem que praticar o amor com o marido. Não apenas no ato sexual, mas o amor é praticado em palavras, em gestos, e enfim. Dizemos isso, relacionando ao amor conjugal e ao amor com Deus. Nós vamos amar a Deus sem praticar esse amor? Só de palavras? Ou, Senhor, eu te amo. Não foi isso que Deus instituiu. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amém? Você já fez uma declaração de amor para Deus? É fácil fazer para a namorada, é fácil fazer uma declaração de amor para o cônjuge, mas para Deus. A Bíblia diz que Ele preserva. Deus preserva do mal, Deus preserva da doença, Deus preserva da fome, Deus preserva. Deus dá livramento, preserva aquela vida vive o tanto até fora do comum. Deus preserva. A Bíblia fala que João morreu aos 100 anos de idade. E ainda Jesus disse: se eu quiser que ele viva até eu voltar, o que você tem com isso? Por quê? Porque Jesus é aquele que preserva. Amém, irmãos? Ele preserva, ele conserva você. Mas ele vai conservar você no pecado? Não. Ele vai conservar a mim e a você na santidade, na palavra dele. Vai querer que a nossa vida seja completamente uma vida que agrade a ele. E nós temos que fazer por onde? Agradar ao Senhor. Por quê? Porque o versículo 20 mostra o contraste. Quem ama a Deus tem a sua preservação, tem o seu cuidado, tem a sua proteção. Mas o ímpio, aquele que escarnece de Deus, aquele que vive na impiedade, a este Deus destrói. A este Deus destrói. Então, eu quero concluir dizendo: será que, diante do que Deus é e faz, você pode confiar nele? Você tem confiado nele? Você tem confiado no seu Deus, igreja? Essas coisas que você acabou de ouvir aqui nessa noite, a respeito de Deus, a respeito do que Ele é e faz, encoraja a sua vida? Ou você vai sair daqui com seus mesmos medos,
com as suas mesmas dúvidas, com as mesmas ansiedades? Ou servimos a Deus de todo o nosso coração, ou não servimos? Deus não quer o mínimo. Deus não quer o mínimo de ninguém. Deus quer uma entrega total. Ou fazemos essa entrega total, como fez Davi. Davi fez uma entrega total a Deus. Tinha os seus problemas, tinha as suas aflições, tinha as suas coisas para governar no reino, tinha. Mas ele fez uma entrega total. E nós encontramos Davi dizendo, uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós, ele e a quem ele pudesse influenciar, faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos tem sido verdadeiramente o teu Deus, o Deus que tu crês, o Deus que te conforta, o Deus que te sara, o Deus que muda a situação, independentemente do que os homens achem. Esse deve ser o nosso Deus. Nesta tarde e noite, já chegamos à noite, nós vimos que Deus é aquele que levanta o caído. Vimos que Deus é o Deus da provisão. Vimos que Ele é o Deus que satisfaz. Ele é o Deus justo. Ele é o Deus que está perto. Ele é o Deus que ouve. Ele é o Deus que preserva. Diante de tudo isso que Deus é, eu confiarei eternamente nele. Lançarei a minha vida nas mãos dele, nos braços dele. E você, igreja, quer nesta noite se lançar nas mãos, nos braços desse Deus que nesta noite a palavra trouxe a revelação do que ele é? Se você teve a sua fé aquecida pela palavra de Deus, se coloque de pé e se lance nos braços desse Deus Todo-Poderoso. Ele é tudo o que você ouviu. Ele é muito mais ainda do que essas coisas que nesta noite nós proferimos. Feche os seus olhos.